Olá, sejam bem-vindos ao canal do Caminhão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, o momento é agora. Caminhãozinho laranja, tá, pessoal? Só procurar lá e se inscrever. O tema de hoje é para você que tem um caminhão e que lá no documento consta sinistro. Vamos entender a razão disso acontecer e como fazer a recuperabilidade do documento nos casos que são passíveis. Vem conosco, vamos te mostrar tudo agora aqui no canal do Caminhão. Bem-vindos de volta, agora em definitivo com o Fernando Farias. Ele é engenheiro mecânico, responsável técnico por esta unidade, que é uma ITL que fica em Mogi das Cruzes, Azioli Inspeção Veicular. Fernando, seja bem-vindo ao canal, muito obrigada por topar vir aqui trocar essa ideia com a gente. Olá a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante que é sinistro em caminhões. Vamos começar pelo básico, né? O que é uma ITL? Nada mais é que uma instituição técnica licenciada, onde é um organismo que ele é acreditado pelo Inmetro, onde ele passa por um processo de acreditação junto ao Inmetro e Senatran. Ok. E como que funciona a escala de classificação, né? Primeiro, né, quais os tipos de monta e como que é feita essa classificação? Existe uma tabela para classificar isso? Hoje ele é classificado em 3, pequena, média e grande monta. E como que é essa escala de pontuação? Hoje é assim, se o veículo se envolver em qualquer tipo de acidente e ele for classificado como pequena monta, ele não tem nenhum processo administrativo. Ok. Ele só faz a recuperação do veículo, dos danos, e volta a rodar sem nenhum impedimento administrativo. Ok. Se ele se envolver num acidente onde foi classificado como média monta, ele vai, antes de fazer o conserto do veículo, ele vai até um órgão do Detran, gera uma autorização prévia do Detran, junto a essa autorização ele faz a recuperação, e junto às notas fiscais de serviço e peça, e vai até um posto da ITL igual a Azioli. E para fazer esse laudo, tem que ter uma consultoria independente, né? Consultar um engenheiro para fazer o laudo e tentar mudar de grande para média monta. Quais são os critérios para fazer isso? Isso. Aí média monta faz o processo anterior. Sim. Quando ele é classificado como grande monta, necessariamente ele tem que contratar um engenheiro independente, ele não pode estar linkado a nenhum tipo de organismo de inspeção, para que ele faça o laudo de recuperabilidade, que nada mais é que ele vai avaliar o veículo e trazer de grande para média monta. Se o órgão máximo do Detran acatar esse tipo de laudo, aí ele vem até um organismo de inspeção para fazer a inspeção. Agora uma pergunta aqui, provavelmente é da maioria que está aí do outro lado, né? Qualquer proprietário de caminhão pode fazer isso ou tem um caso em específico? Qual é a razão disso acontecer? Então, se você se detectou, houve um acidente, olhou o boletim de ocorrência, verificou que é grande monta, o primeiro passo, se ele é grande monta, não vai fazer nenhum tipo de reparo. Vai manter-se o veículo de acordo com o que aconteceu no acidente. Pode acontecer, Fernando, de autoridade policial local lá que está no momento do acidente ter preenchido errado? Sim, ocorre vários casos que, na verdade, até por falta de conhecimento técnico, eles colocam danos em algumas coisas que não houve o dano a ponto de ser pontuado e, consequentemente, essa classificação cai para grande monta. Ok. Então, para fazer aqui um breve resumo, essa mudança de reclassificação de grande para média monta, ela só acontece nos casos onde o BO, né, que é o boletim de ocorrência no local do acidente, foi preenchido de forma errada. Às vezes passou batido, alguém não viu, né, não classificou corretamente, não é isso? Isso. Pontuou algum item que não necessariamente estava danificado e aí, consequentemente, ele saiu de média monta para grande monta. Aí vamos imaginar que o proprietário do caminhão fez todo esse processo, mesmo assim o órgão manteve a grande monta. E aí o que acontece com esse caminhão? Nesses casos, se o veículo é assegurado, a seguradora vai tomar posse e fazer o valor destinado ao veículo. Se for particular, ele vai ter que destinar esse veículo como se fosse uma sucata. O caminhão vai sair de circulação, é isso? Isso. Necessariamente é dado baixa chassi e Renavan e tirado ele de circulação. Qual é a sua orientação para quem tem um veículo que está nessa situação agora, que acabou de se envolver com um acidente e está lá grande monta? O que ele precisa fazer? Existem algumas providências que ele tem que tomar para resguardar o futuro, né? Quando ele for, por exemplo, vender esse caminhão para alguém? Isso. Então, se ele for grande monta, o que a gente aconselha? Não mexe no veículo, contrata um engenheiro, desde que ele não esteja linkado a nenhum organismo, e faça esse laudo.
Ô, Hernando, ele acatou, o Detran, o órgão máximo acatou esse laudo e baixou para média monta. Então, aí você está liberado para fazer a recuperação do veículo, lembrando sempre, cuidar de sempre guardar notas fiscais de serviço. Tirar fotos, né? Fotos antes e depois. Fazer o croquis do acidente também ajuda. Isso. Mencionar isso por foto e deixar sempre registrado. Por quê? Quando tiver no futuro que houver a venda do veículo, é uma forma de você mostrar que toda a recuperação foi feita de forma idônea. Tem transparência no processo, né? E quando acontece de um veículo que está lá no documento, um sinistro e a pessoa quer vender esse veículo para alguém, né? Qual é o prejuízo financeiro que pode ocorrer aí nessa transação? Hoje, todo e qualquer veículo que é considerado sinistrado, por mais que ele foi recuperado, ele vai ter uma perda no valor de tabela de 20% a 30%. E como orientação final, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento, qual é o primeiro passo, né, que o dono do caminhão que quiser entrar com esse processo? Tem alguma instituição que ele deve procurar, algum serviço, sei lá, um despachante? Por onde começar? Na verdade, é o começo, né? Isso. Ele achando o começo, o resto se desenrola, né? Se ele for classificado como pequena, só corrige o veículo e ele está disposto a utilizar em vias públicas normal. Ele corrige através de uma vistoria? Não, ele corrige em funilaria, só pegar os danos, fazer o conserto. Okay. Se ele for classificado como média monta, ele pode, junto a um despachante, solicitar autorização prévia. De posse dessa autorização, ele já pode fazer o conserto. E se for grande monta? Lembrando que, mesmo na média monta, não esquecer de guardar notas fiscais de serviço e peças e as fotos de antes e depois. Sim, sim. Se ele for classificado como grande monta, não se faz nenhum tipo de conserto, contrata-se um engenheiro, de forma que ele não seja registrado em nenhuma das ITLs, nenhum organismo de inspeção, para que ele faça um laudo de reclassificação de monta. Caso haja a aceitação do órgão máximo de trânsito, aí você já está liberado para fazer a recuperação do veículo, que você vai seguir o mesmo procedimento que a gente falou anteriormente. Então, sendo acatado o processo ele é finalizado com a emissão de um novo documento do caminhão, é isso? Isso. Lembrando que o despachante ele vai orientar você. Primeiro passo, autorização. Segundo, inspeção veicular de um organismo de inspeção. Aí vai ter outras etapas, você vai ter que passar por um laudo de ICV, onde vai ter o laudo de transferência. Junto com esses dois laudos, você vai até um despachante, ele vai entrar com um processo junto ao Detran para fazer a baixa da monta no sistema. Ok. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiser tirar essas dúvidas, o Fernando se colocou à disposição, ele falou que vocês podem entrar em contato aqui na Azioli Inspeção Veicular. Se vocês derem um Google, vocês vão achar o telefone. Fazer uma consultoria, não importa, se você tem uma transportadora, está lá do outro lado, em outro estado, mas tem uma filial aqui, quiser contar com a consultoria, só entrar em contato com o Fernando, ok? É isso mesmo. Fernando? É como ela disse, pode procurar a Azioli Inspeção Veicular, tem o telefone, preciso tirar uma dúvida, gostaria de falar com o engenheiro Fernando. Independente da situação onde você esteja, a localidade, a gente está disposto a esclarecer qualquer tipo de dúvida. Fernando, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que em algum momento vai ser útil para alguém, né? Agradecer também aos nossos apoiadores, Moacir do Seguro, RJ Lima Contabilidade e Grupo Pleno. Ok, pessoal? Fica ligado aí do outro lado. Já estamos preparando novos conteúdos e até breve.